Meus amados, eu gostaria hoje de meditar esse tema do medo à coragem. O Senhor, por várias e várias vezes, nos pede: não tenham medo. Aliás, na Sagrada Escritura existe 365 expressões como essa: não tenham medo, ou algumas derivações que levam a essa afirmação de que nós não devemos temer. 365. Isso te faz lembrar alguma coisa? O ano tem 365 dias. É como se a palavra dissesse: a cada dia, todos os dias, você deve ter no teu coração essa verdade: nós não podemos temer nada, nós não devemos ter medo. Existem vários níveis de medo. O medo também é um sentimento, e é um sentimento positivo, desde que a gente saiba trabalhar com ele, como eu falava da ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de que o filho possa entrar para o mundo das drogas, diante desse arsenal que a gente vive hoje, o mal do século. Eu que trabalho com dependente químico, sei o quanto que os pais têm esse medo. Mas que não seja um medo angustiante, um medo que faça com que você fique de olho, preste atenção, né? Pode até haver sinais de alertas aí de que teu filho possa estar envolvido no mundo das drogas. E se você não tem esse medo, pai, se você não tem esse medo, mãe, nem vai prestar atenção. Eu conheço pais que o filho chega em casa com os olhos vermelhos, não sai daquele quarto lá, está fazendo aquele retiro social que a gente chama, não tem mais o convívio da família, não vai mais com a família, não participa de eventos. A família que, quando inventa de sair, por exemplo, para viajar, aquele filho que sempre acompanhava os pais, já não sai mais, sempre tem uma desculpa: não, vou sair com meus amigos. Você não está percebendo nada, pai e mãe? Talvez por falta de medo de que o filho possa entrar para esse mundo desenfreado. Essa autoconfiança demais não é boa. Agora, existe aquele medo também, além dos padrões da normalidade, que vira fobia, né? Tem pessoas que têm síndromes aí, como a síndrome do pânico, aquele medo exagerado. O Senhor quer tirar você dessa, filho. O Senhor não quer que você viva com esse medo. O Senhor quer que você esteja assim, naquela serenidade, naquela paz. Por isso, esse tema do medo à coragem, ser pessoas de coragem. O exemplo de Pedro, hoje o Evangelho fala, quando Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas, primeiro pensou que era um fantasma, né? Olha a coragem, um bando de marmanjos dentro do barco, aí encontra Jesus lá caminhando sobre as águas, ao invés de reconhecer o Senhor, pensa que é um fantasma, todo de branco. Sério, pensaram que era uma pombagira. Aí vê que é o Senhor, acalmam o coração, mas ainda naquela euforia: se és o Cristo mesmo, faça-me ir caminhando até ti. E Jesus diz: vem. Eu imagino que quando Jesus disse para Pedro: vem caminhando sobre as águas, deu um friozinho na barriga, gente. Pedro disse: o que eu fui falar para o Senhor, né? Vem. E Pedro começou com coragem até. Ele começa a caminhar sobre aquelas águas. Quem já viu o mar aqui de perto, sabe que é muita água, né, gente? O mar, ele chega a trazer para a gente um certo pânico até de ver tanta água, meu Deus do céu. E imagina Pedro caminhando ali. Ele estava olhando para Jesus e caminhando sobre as águas. Qual foi o momento que Pedro começa a afundar? Quando ele tira os olhos de Jesus, presta atenção nisso. Tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a força das ondas, para o vento, para o mar agitado. Sabe, gente, isso quer nos dizer que quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar mais para o nosso medo, para as coisas que nos levam às vezes às adversidades da vida, aí a gente afunda de vez. Os teus olhos estão no Senhor Jesus, ou você está olhando para a desgraça? Eu costumo dizer que tem dois tipos de católico: o católico águia. A águia, você sabe que é uma ave que voa alto, né? Diz que a águia, ela voa acima das nuvens. Você sabia disso, sim ou não? Acima das nuvens. A águia voa lá em cima, ela enxerga longe.
Existe o católico águia, mas também existe o católico urubu. Sabe o que é o católico urubu? É aquele que só olha para a desgraça, gosta de problema. Gente, por Deus do céu, eu tenho uma capela mortuária na minha paróquia, e eu percebo que tem católico que gosta de velório. Vocês já viram isso ou não? Tem uma senhora, por exemplo, esses tempos estava fazendo a encomendação do morto, eu via que todo velório que eu ia lá, ela estava lá. Eu pensei, não é possível que a família dela inteira está morrendo? E ela estava desse jeitinho assim, olhando. Eu cheguei para dar força para ela, coloquei a mão no ombro e disse: é conhecido da senhora? É parente? Ela disse: não, nem conheço. Eu falei: ô Jesus, isso que é gostar de desgraça, né, gente? Tem gente que é assim. Repare acidente para você ver. Quando você vê um acidente, está cheio de gente lá olhando, né? Por quê? Porque existe uma cultura de morte. Tem católico que gosta, católico urubu, gosta de problema. Quando passa uma ambulância, antes da viatura chegar, ele está lá para ver o que aconteceu. Tem até uma história que diz que tinha um povo aglomerado olhando um problema que estava acontecendo lá no sinaleiro, e o rapaz curioso, gostava de ver um problema, vai pedindo licença para poder ver a desgraça. Ele diz que é parente da vítima. Dá licença que eu sou parente, dá licença que eu estou parente. Todo mundo foi abrindo. Quando chegou lá, era um jegue que tinha sido atropelado. Vai, bobo! Um jegue, estava lá com a língua de fora. Sabe, gente, a primeira coisa que nós devemos fazer para sair do medo é não tirar os olhos de Jesus. Cuidado, filho. Talvez você está vivendo essa cultura de morte, e isso está trazendo você a temer, porque o mundo, tem tanta desgraça no mundo aí, que eu vou dizer uma coisa para você, filho. Tem gente que está nesse momento nos acompanhando pelo rádio, pela TV, são pessoas inteligentes, sabe por quê? Porque quando levanta de manhã, aliás, tem gente que até dorme com a TV ou o rádio ligado, mas está ali na evangelizar, deixando a palavra de Deus entrar. São pessoas que não ficam olhando para a desgraça, olhando só para o problema. Eles querem a palavra de Deus, querem bênção. Católicos águia. Agora, você conhece alguém que quando acorda de manhã, ele já sintoniza uma rádio ou já põe na TV lá, é só documentários, programas policiais, por exemplo? Só desgraça, só desgraça. E problema é o que mais tem, né? Agora, sabe o que dá mais audiência hoje na mídia? O que dá mais audiência é desgraça. Não são programas religiosos. Quer um exemplo? Veja na sua casa lá, por exemplo, você veja as pessoas, todo mundo ali assistindo um filme onde aquele tiroteio, mata um, mata outro, e você diz assim: dá licença que eu vou colocar na missa, agora está passando. Ai, você vai comprar uma briga lá. Faça isso não, filho. Tem gente que quando põe uma missa na TV, vê que as pessoas vão saindo até da sala. Isso acontece na sua família ou é só na minha? É porque, infelizmente, tem muita gente que precisa olhar mais para Jesus, né, gente? Ô filho, você é inteligente, viu? Você é inteligente, filha. Vim aqui nessas 24 horas de adoração, você não está tirando os olhos de Jesus. É por isso que você vai passar por esse mar agitado, vai passar pelas tempestades. É por isso que o Senhor vai tirar o teu medo, porque você está olhando para o Senhor. Aqui está a estratégia, gente. Olhar para Jesus, né? Nada desse negócio. Eu me lembro quando eu era criança, graças a Deus hoje, a minha mãe, aquela abençoada, ligadinha na evangelizar, e ela sempre diz: não perca um programa teu, meu filho, e já acompanha os programas do Padre Reginaldo. Ela está ali a evangelizar dentro de casa. Mas eu acordava de manhã, acordava já com uma sirene de polícia. Uma vez eu pensei que a polícia estava lá em casa, aquele rádio alto e aquele barulho assim, ó. Eu pensei: meu Deus do céu, aonde será que é? Fui na cozinha assim, a mãe lá no radinho. Eu falei: mãe, o que é isso? Ela falou: quieto, estou escutando. Quando dava aqueles noticiários de morte, então, não dava para conversar lá em casa. Nota de falecimento. Tem gente que gosta dessas coisas. Tem gente que quando fala nota de falecimento quase faz assim, amor, aonde será que é o velório, né? Será que é perto para a gente ir? Ô filho,
Para com essa cultura de morte. Olha mais para Jesus. Olha para as coisas boas. Hein? Repare que tem gente que quando você pergunta como que vai, ela sorri para você, ela diz, graças a Deus, estou bem. É gostoso quando a pessoa faz isso, né? Agora tem gente que ele só enxerga problema, que quando você pergunta para ele como que vai, é melhor perguntar onde dói. Dói tudo. Daí falando como que vai? Ai, tá fácil. Problema de artrite, artrose, o meu marido, então o meu filho. Ai, Jesus. Você conversa com uma pessoa dessa, você sai até com dor nas costas. A pessoa está só olhando para o mar agitado, só para o problema. A gente precisa enxergar mais Jesus, né? Não tenha medo. Dá uma olhadinha para o lado aí, veja se esse católico tem cara de católico águia ou católico urubu. Dá uma olhadinha e disfarça assim. Brincando um pouco. É claro, né, gente? Nós estamos aqui porque a gente quer olhar mais para Jesus. Quem aqui, seja sincero, quem aqui pode dizer assim, padre, lá em casa eu busco só a palavra de Deus na TV, no rádio, e volume alto lá. Quem não tem vergonha de deixar a palavra de Deus entrar? Olha que maravilha, hein? Dá reclamação às vezes ou não? Tem gente que diz, tem uma mulher que chegou uma vez para mim e diz assim, padre, padre, estou tão triste, padre, estou tão angustiada que meu marido agora só está chamando eu de ratazana de igreja. Ai, Jesus. Triste isso, né, gente? Uma outra mulher que dizia que, padre, meu marido, eu não saio da igreja agora, meu marido está inventando que eu estou tendo um caso fora da casa. Eu falei, filho, não ligue. Ela falou, mas é com o senhor. Eu falei, filho, comigo? Eu não sei não, você é aquele padre, viu? Mas sabe por que tem gente que é assim? É porque pessoas que só enxergam problemas, só enxergam desgraça, então ela projeta no outro aquilo que ela não aceita nela mesmo. Filho, não ligue. O importante é você deixar a palavra de Deus entrar, porque as coisas vão acontecendo. Nunca me esqueço uma mulher que uma vez chegou para mim, depois de uma missa, ela chegava e dizia, padre, ela com o marido, padre, eu quero que o senhor dê uma bênção aqui, padre. Eu dei até um sorriso, pensei que era aniversário de casamento. Eu disse, deve ser aniversário de casamento. Ela disse, não, padre, eu quero uma bênção de separação. Eu, bênção do quê? É uma bênção de separação, porque ele que vai abençoado para um lado, eu vou para o outro, junto não dá mais. Eu falei, calma, filha, como assim bênção de separação? Isso não existe. Ela falou, vai, padre, abençoa rápido. Eu falei, filho, não existe bênção de separação, padre, tem que unir, não pode separar. Ela falou, padre, é porque o senhor não mora com ele. Aí foi a vez dele falar, padre, pelo amor de Deus, essa mulher ninguém aguenta. Conta para o padre que você vive bebendo, só vive no bar. Ele disse, para aguentar você é só bêbado mesmo, mulher. Começaram a brigar na frente do altar. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês estão dentro da igreja. Depois ali do momento de cura interior, gente, sabe, pedi para que eles viessem fazer um tratamento espiritual comigo. Gente, que transformação. Aquela mulher começou a descobrir que ela estava tão afastada da igreja, tão afastada, que começou a participar mais, substituir aquele rádio, aquela TV que era só desgraça, por programas religiosos. Ela começou a mudar. E ela disse assim, padre, como que pode? O meu marido chegava em casa e ele só chegava bêbado, eu já brigava, eu já perdia a paciência. Eu comecei a aprender através dos programas da Evangelizar, pregações, aquela noite de louvor maravilhosa, que quem tinha que mudar era eu. E um dia, quando eu percebi, meu marido estava o dia todo lá num domingo assistindo futebol naquela TV, e eu disse para ele, nossa, quanto tempo faz que você não passa o domingo inteiro aqui? O domingo inteiro você nessa televisão aí, você não saiu hoje? Ele disse, quanto tempo faz que você também não fica reclamando? Quer dizer, ela estava transformada, gente. Aí ela começou a fazer tudo aquilo que ela ouvia de bom, né? Ela disse, padre, comecei até a me produzir mais para ele, né? Mulheres inteligentes, que diz a psicologia que o sentido mais aguçado do homem é a visão, né? O homem gosta de ver coisa bonita, né? Ela cortou o cabelo, deu até uma empinadinha assim, né? Quando ela chegou a falar, eu falei, nossa, a mulher é a mesma, mas os cabelos, ela falou, ai, padre, gostou? Ela tá linda, velho. Eu falei, onde que você aprendeu isso? Eu falei, para não evangelizar. A palavra de Deus não tirou os olhos de Jesus. Aí diz que um dia até o marido dela chegou meio estranho para ela, meio assim angustiado, falou,
eu quero conversar com você. Ela disse: o que foi? Você está vendo que eu estou em casa o dia todo, e você está estranha, mulher. Você agora se arruma, você já não fica mais me falando daquelas coisas. Tá, porque eu estou fazendo isso. Falou: não pode falar a verdade, eu sou forte. Você está me traindo, mulher? Ela disse: não estou te traindo. Fala a verdade, você tem alguém ou não? Ele falou: tá bom, vou te contar. É o padre Kleberson. Ele falou: o quê? Não, o padre Kleberson que me orientou a assistir mais, a evangelizar, a participar mais da igreja. Eu falei: ah, bom. Sabe, gente, a gente às vezes vive no mundo do medo, e a gente precisa ter mais coragem, de tomar iniciativas, do medo à coragem. Tome coragem, filho. Tenha mais iniciativas assim, de cura interior, de bênçãos. Às vezes, eu digo assim, tem pessoas que tratam melhor dentro de casa, às vezes até os animaizinhos, do que as pessoas, né? Eu já vi isso. Pessoas que tratam melhor o cachorro do que aquele que ama, né? Tem uma história que diz que o homem chegava em casa recém-casado, a mulher levava até o chinelinho para ele calçar. Era até bonito de ver, dava um beijinho. Depois foi passando o tempo, quem trazia o chinelo para ele na boca era o cachorro. E ele foi procurar o padre e disse: padre, não entendo, quando eu era recém-casado, tinha um cachorro lá em casa que era ruim, que era uma praga. Ele nem me obedecia, mas a minha mulher vinha trazer o chinelinho no meu pé. Agora quem vem trazer o chinelo é o cachorro, e a minha mulher é brava igual o cachorro antigamente. Aí o padre disse assim: mas me diga uma coisa, você não está tratando melhor o cachorro do que a tua mulher? Ele falou: padre, eu acho que é mesmo. Quer dizer, é a lei da ação e reação. Sabe, gente, para a gente mudar as coisas, a gente precisa ter essa coragem de São Pedro, de olhar para Jesus e ir para os desafios. Agora, a gente não pode tirar os olhos de Jesus, senão a gente mela tudo. Existem dois tipos de medo. Dois tipos de medo: o medo real e o medo imaginário. Quais são os tipos de medo? Real e imaginário. O medo real é aquele medo que de fato eu devo temer. Agora veja que, se eu estou com medo, eu preciso fazer uma leitura. Medo do quê? Porque o inimigo age muito com o que a gente chama de opressão. Vocês já ouviram falar de opressão? Quem já ouviu falar dessa ação nefasta de Satanás chamada opressão? Diga comigo: Deus me acuda. Deus me acude. Já ouviram, né? Opressão, o que é? É um medo de que a casa caia, medo de que aquele meu erro venha a vir à tona. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu que trabalho muito com dependentes químicos, às vezes eles contam que estiveram no mundo da marginalidade, do crime mesmo. E aí eles contam assim, que às vezes estavam andando na rua, passava uma viatura, dava aquele frio na barriga, às vezes tem aquela vontade de correr. Vocês têm medo de viatura? Alguém aqui tem medo de viatura? Não? Não, né? Sabe por quê? Porque você não está devendo nada. Agora, se você estivesse devendo, você teria medo. Estão percebendo que o medo tem tudo a ver com a opressão? Sim ou não? Tem tudo a ver. Por exemplo, quem está traindo, né? Quem já foi traído, traída aqui, sabe a dor que é a dor da traição? A pessoa que está tendo uma relação extraconjugal, ela vive com medo. O medo de que o outro descubra. Gente, essa opressão é a coisa mais horrível que existe. Hoje o Senhor está dizendo: não tenha medo. Filho, a cura desse medo real é você deixar esse pecado vir para Deus. Pelo amor de Deus, saia de onde você está. Talvez você esteja vivendo um pecado grave aí. É por isso essa angústia, por isso esse medo. Você precisa sair desse campo de ataque de Satanás. Os padres exorcistas dizem assim, que o diabo, preste atenção, o diabo, ele age como um cão feroz. Imagina um cachorro que você amarra ele numa coluna e ele fica bravo, ele late, chega a babar assim. Quem já viu esses cachorros bravos aí? Mas a corda, ela tem vamos dizer assim, uma distância. Se você não entrar naquele campo de ataque daquele animal, ele não vai atacar você, certo? Agora, o pecado é como se nós entrássemos dentro do campo de ataque de Satanás. E diz a palavra em João 10:10 que o diabo, ou seja, o ladrão,
não vem senão para roubar, matar e destruir. Não pense que o diabo não pode destruir a vida de alguém. Você já viu alguém que morreu no pecado aí? Nas drogas, no crime? O diabo está por detrás de tudo isso. São pessoas que estavam no campo de ataque de Satanás. Sai daí, filho. Sai daí, filha. Se você está vivendo no campo de ataque de Satanás, é claro que você vai viver com medo, porque você sabe o que o diabo é capaz de fazer. Se você precisa dessa cura, se você precisa dessa libertação. Agora existe outro tipo de medo, e eu vou encerrando aqui, que é o medo imaginário. É o medo que não existe, né? Diz que na sala de aula a professora perguntava: vocês têm medo de alguma coisa? Ela estava falando sobre o medo. Aí diz que a Mariazinha levantou o medo e disse: eu tenho medo, professora, eu tenho medo de mula sem cabeça. Ela disse: não, Mariazinha, mula sem cabeça não existe, pode ficar tranquila. E quem alguém mais? O Pedrinho diz: eu tenho medo de virizome. De lobisomem, está dizendo, lobisomem não existe, pode ficar tranquilo que não existe. Aí diz que o Joãozinho diz assim: eu tenho medo de malamém. Medo do quê? De malamém. O que é malamém? Eu não sei o que é, professora, mas a mãe, quando vai rezar, ela sempre diz: mas livrai-nos do malamém. Ela reza: mas livrai-nos do malamém. Medos imaginários. Tem gente que vive com medo, é uma angústia que não... Gente, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não sabem nem dizer qual é o medo que tem. É só uma angústia, uma aflição, um medo. E medo mesmo. Eu perguntava esses tempos para uma pessoa, ele dizia: padre, eu tenho medo, assim, uma coisa assim, parece que aquilo me oprime. Eu disse: mas medo do que, filho? Pode abrir teu coração. Às vezes tem alguma coisa errada que você está fazendo. Eu não sei, padre, é medo. Medo é medo. Como assim medo é medo? Ele não sabia dizer do que tinha medo, porque às vezes o medo é tão imaginário que você vive naquela opressão. Sabe, gente, renunciar ao medo é olhar para Jesus e ter aquela certeza: as coisas estão todas na mão de Deus. Você tem medo de perder teu emprego? Tudo bem, a gente sabe que o mundo está numa crise, mas a tua vida não está nas mãos de Deus, filho? Deus vai prover para você o dia de amanhã. Não vos preocupeis com que a vez de comer e de vestir amanhã pertence a Deus. De fome eu tenho certeza que você não vai morrer, porque Deus não vai deixar. Esse Deus que eu conheço, não vai. Hein? Você tem medo de que essa pessoa que você ama vai te deixar? Às vezes é uma carência que você tem. Hein? Se você não está fazendo nada de errado, não tenha medo. Esse medo pode ser um medo imaginário. Talvez você está aí com medo de que você venha a sofrer depois, que você venha a penar, de que tem medo da morte. Todos nós vamos morrer e depois dessa vida é uma maravilha. Não tenha medo, calma. Nossa vida está nas mãos de Deus. O que nós precisamos é coragem para assumir a palavra de Deus na nossa vida, para olhar mais para Jesus. Posso orar por você? Para que Deus tire esse medo? Põe a mão no teu coração aí. Eu quero, Senhor, estender as minhas mãos e quero pedir, Senhor, porque eu sei que essa palavra vem de Ti. Tantas pessoas hoje precisando, Senhor, sair desse medo e viver mais, Senhor, a Tua palavra, ter coragem diante de Ti. Eu te agradeço, te louvo, te bendigo, Senhor, porque essas 24 horas de adoração está trazendo para a vida desses Teus filhos muita paz, muita coragem, muita unção. Eu coloco cada um desses Teus filhos no sagrado coração de Jesus, cada um dentro das chagas do Senhor. Eu tenho a certeza, filho, as feridas de Jesus, o sangue do Senhor que cura e que liberta, pelo menos uma gota você vai receber nessas 24 horas, para que você não tenha mais medo. Se você crê nisso, diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas aumente a minha fé. Mas aumente a minha fé. Eu quero que você, pelo menos a primeira parte, ministério, sabe aquela canção, Conheça um Coração, tão manso, humilde e sereno? Eu sei que você conhece essa canção. Peça para o Senhor isso. Você vai entrar dentro do coração dele agora, viu? Creia nisso. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai, por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar.
e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Isso, peça com fé. Tira esse medo, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Eu quero ver só você cantando esse refrão. Jesus, vai. Solte essa voz. Solte essa voz. Manda. Lindo, 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 lindo. Para transformar. Sagrado coração de Jesus. Estamos pedindo. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Uma salva de palmas ao Sagrado Coração de Jesus.